vai atrás do seu corretor e diz assim, ó, estou tendo uma situação aqui, recebi uma notificação. Essa notificação, até porque a apólice de responsabilidade civil profissional, ela é a base de reclamação com notificação. Boa. O que é isso? Notificação. Basta o seu cliente fazer uma ligação para você, manifestando o descontentamento dele, ou por um WhatsApp, ou por um e-mail. A partir desse momento você já tem o conhecimento de que alguma coisa não ficou legal. Seu cliente está descontente com alguma coisa. E às vezes você nem cometeu falha nenhuma, mas ele está descontente. Sim. Esse já é o gatilho de você informar a seguradora. Ó, tem uma notificação aqui, meu cliente ficou bravo comigo aqui. O que eu faço? Se ele não notificar aqui e deixar esperar realmente receber ali uma intimação, ele pode vir a perder o direito de acionar no seguro. Olha só. Porque ele já tinha ciência, ele já tinha sido notificado pelo cliente. Olha como é importante essa consciência. De novo, hashtag seguro consciência. Vamos informar vocês, notários, registradores, por favor. Qualquer ato, qualquer notificação, mesmo extrajudicial, informe o segurador através do corretor. Né? Porque assim a gente consegue, inclusive, precificar melhor, né? Com certeza. Fica uma coisa mais porque você traz informação para dentro de casa, né? Sim, sim. E aí o que acontece? Ele acha que tudo que essas notificações vai impactar na precificação da apólice. Não necessariamente. A notificação ainda não tem valor envolvido. Então, beleza, você recebeu essa notificação. Você informa a seguradora pode abrir um sinistro ou pode abrir uma expectativa naquela apólice vigente. Bacana. Se daqui 1 ano e meio, 2, você receber uma intimação que de fato aquilo gerou um processo, o que você faz? Está notificado naquela apólice há 2 anos atrás, você volta naquela apólice e diz, ó, lembra aquela notificação que eu fiz? Então, agora de fato eu estou sendo processado. Sim. O que a gente vai fazer? A seguradora vai analisar todas as informações, pode orientar em fazer um acordo extrajudicial para aquilo não se tornar um processo, porque o processo, além de ele ser moroso, ele vai se tornar mais caro. Então, se você consegue parar aquele num acordo, fica muito melhor para ambas as partes, né? Bacana. Então, todo acordo que o segurado queira fazer com o cliente dele, antes de fazer esse acordo, comunica a seguradora, ó, o nosso contrato de acordo é esse. Ambas as partes estão de acordo para fazer acordo, até fica meio redundante. Mas é isso mesmo. Podemos fazer? Esse acordo, inclusive, ele está amparado pela apólice. Ele está coberto pela apólice. Se é de ele fazer o acordo do próprio bolso, poxa, ele tem uma apólice para arcar com aquele acordo. Sim, sim. Então, esse é o uso consciente do seguro, né? Sim, perfeito, consciente. Eu estou vendo aqui num ponto que o período de cobertura é muito importante. Você falou de coisas assim, daqui a 2 anos acontece. Mas tem também aquela apólice que entrou hoje numa nova seguradora, entrou na Tóquio hoje. Né? Através da Olix, o Olix indicou a Tóquio, porque realmente a gente está com uma parceria muito sólida em cima disso. E vocês estão fazendo um trabalho brilhante de atuária, vamos chamar assim, né? Em cima dessas estatísticas todas do que acontece, né? Onde um cartório está, qual a atividade daquele cartório, qual é a quantidade de atos praticados versus faturamento. Então, isso tudo entra na medição do risco, né? Na precificação, que a gente chama de prêmio, né? Que é o custo total do cartório. Isso né? mesmo, o prêmio é o isso custo total do cartório anual, no caso de responsabilidade civil profissional. Então, com isso, é muito importante a gente entender que existe uma opção, sim, de contratar numa nova apólice com um período de retroatividade, né? Que vocês, entre aspas, quase que compram o risco do que já estava em outra seguradora e colocar para frente também um período adicional, que é o prazo complementar e às vezes um prazo suplementar, depende do tipo de apólice. Né? Super importante a gente explicar isso, André. Então a gente vai pensar que em matéria de prazo, de vigências, dentro da apólice de E&O, a gente vai falar em 3 situações. Prazo da apólice, período de retroatividade e o prazo complementar. A apólice, via de regra, vai ter 1 ano de vigência a partir da emissão. Então, contratei uma apólice hoje, eu tenho 1 ano de cobertura. Tá? Isso para uma apólice nova, né, Rafa? Que a gente não vai falar em retroatividade. Então, eu contratei hoje, todos os atos praticados durante o período de vigência da minha apólice vão estar cobertos dentro dessa vigência a apólice de nova apólice. é daquele segurado que não tinha uma apólice anterior. Isso, exatamente. Acabei de assumir um cartório, vou contratar minha primeira apólice, então eu vou contratar uma apólice hoje e vai cobrir todos os meus atos pelos próximos 12 meses. Perfeito. Tá? Super importante, a apólice de E&O, de RC profissional, ela precisa ser renovada.
Sim. Então, diferente de outros produtos, que o cara às vezes toma a decisão, esse ano eu quero ficar sem seguro, estou mais apertado e tudo mais. No I&O não dá para... Não é um bom negócio definitivamente. Não dá. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no segundo ponto, que é a retroatividade. Então, a apólice ela vai sendo renovada sucessivamente. Sim. E a apólice do ano vigente vai cobrir o período de retroatividade até a data da primeira contratação. Poxa, felicidade. Pô, quero ficar tranquilo. Porque ele é um seguro de cauda. Ele é um seguro de cauda. Desde que você contratou pela primeira vez e manteve as renovações sem a quebra de vigência, a vigência, né? A vigência é o período em que o seguro vai ficar ativo, né? Cobrindo ali o seguro. Então, você contratou a primeira apólice, manteve as renovações certinho, sem quebra de vigência, o ato praticado desde a primeira contratação, ele está amparado na última apólice que você está renovando agora. Sim. Então, a gente tem cartórios ali com retroatividade de 2009. Então, desde 2009, o cara vem contratando a apólice sem quebra de vigência. A gente entende que o prazo prescricional da atividade é 3 anos. Só que nunca sabe o que passa na cabeça de um juiz. Então, às vezes, ele pode acionar, mesmo o ato praticado já está fora do prazo prescricional. Sim. Então, todo esse ato lá atrás, imagina só um cartório que faz ali a parte de registro de imóveis. O cara vai fazer o registro de uma escritura e ele erra ali a dimensão do terreno, a medição do terreno, na hora de digitar ali toda a escritura. Imagina que às vezes você comprou esse terreno hoje, mas você vai vender daqui 10, 15 anos. E aí você vai descobrir a falha. Aí você vai descobrir a falha. Porque nem o cartório no momento estava fazendo o registro e viu que estava errado, você confirmou, não se atentou a isso. Isso é um ponto muito interessante. Me explica aqui, até para os nossos parceiros da Beleza entenderem melhor. Fato gerador. Boa. O que considera o fato gerador? Essa descoberta da falha ou a escritura que foi lavrada X anos atrás? Ótimo, isso gera muita discussão. Muita dúvida, muita. Isso para todas as atividades, tá? Tanto do I&O, de I&O, Cyber, o fato gerador é algo que fica muito em discussão. O fato gerador é o momento da falha, é o momento que o cara está digitando a escritura lá, ou está digitando uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito. Esse é o momento do fato gerador. Foi ali que ele cometeu a falha. Sim. O conhecimento, ele pode vir logo em seguida ou pode vir depois de 5, 10 anos, Sim. que é o conhecimento da falha. Então, o fato gerador e o conhecimento da reclamação tem que estar dentro do período de vigência da apólice ou dentro do prazo de retroatividade. Sim. Então, você contrata um seguro novo hoje, mesmo que você já está nesse cartório há anos, mas você só tomou a decisão de contratar um seguro hoje. O ato praticado daqui para trás, você não consegue reclamar nessa apólice, porque é um seguro novo. E tem o conceito de retroatividade dentro da apólice. Sim, mas juridicamente falando, isso vai ter uma polêmica boa em cima disso, né? Vamos pensar. A pessoa pode entrar com a ação 10 anos depois que descobriu que aquele terreno estava com o registro errado. Lembra do exemplo que você trouxe de registro de imóveis? Ou até um registro civil? Né? Outro dia eu vi um fato narrando que na hora de registrar o óbito, registrou o óbito da filha e não do pai que era o falecido. Nossa. Aí quando ela foi descobrir, ela foi renovar um documento dela, ela estava como falecido. Imagina. Que loucura. Tragicômico. E aí você diz assim, poxa, mas esse exemplo foi ótimo. Então, poxa, nesse exemplo aqui, qual o prejuízo? É só refazer o documento. Pera. O porquê que ela foi atrás de fazer alguma coisa que ela identificou? Exatamente. Ela pode estar comprando uma casa. Exatamente. E aquela casa ela tem um período para apresentar aqueles documentos por conta do financiamento. E ela perde a oportunidade. Aí eu estou dando moral também. E aí imagina só. Ela passou num concurso, não vai conseguir assumir. Olha porque só. ela está declarada como falecida. E olha o prejuízo que ela teve. E esse concurso, qual que é o peso desse concurso para ela? Era um sonho dela. Ou a casa que ela ia estar comprando. Era um sonho. Que peso moral tem aquilo? E isso é difícil você mensurar. Então, todo dando material corporal ou moral que você causa ao seu cliente é amparado pela uma apólice. Mas se estiver fora do tal do prazo prescricional? Isso pode é ser muito 3, 5 importante. anos, enfim. Por isso que a gente fala que tem sempre tem que ir renovando as apólices. Imagina que eu contratei minha primeira apólice em 2020. Cometi determinado ato, falhei, nem percebi. Hoje, 2024, eu ainda tenho apólices vigentes, estou renovando aqui, e aí esse cliente aparece para reclamar. Como o ato ocorreu dentro do período de vigência da apólice lá de 2020, que foi a primeira que eu contratei, e eu venho renovando sucessivamente, eu não tive quebra de vigência, eu vou ter cobertura nessa apólice. Na minha apólice,
atual. Então, nesse ato eu vou reclamar na minha apólice atual. Por conta porque do a reclamação prazo veio agora, mas eu estou cobrindo os atos praticados desde a primeira contratação que é da a data de apólice. retroatividade. Esse parceiro cartório nosso lá que está desde 2009 com a gente, né? Desde 2009. É isso aí. Os Tá atos tranquilo. que ele praticou desde 2009 podem estar cobertos na Ou apólice de seja, hoje. o responsabilidade civil profissional para notários registradores ou para qualquer profissão é uma coisa vitalícia.